Pessoal, bem-vindos aí ao canal Resenha de Primeira. A gente vai começar nosso bate-papo aqui, torcida do Fluminense, bem preocupada, né, com essa sondagem aí, proposta, na verdade, do Fulham, da Inglaterra, pela sua principal joia aí, pelo menos dos últimos 10 anos aí, cria de Xerém, o volante André, né? A gente pode colocar aí o André, assim como o Luiz Henrique aí, os principais destaques do Fluminense criados em Xerém dos últimos 10 anos. Né? O Fulham teria feito uma proposta para o Fluminense, que o Fluminense recusou. Esse é um dos assuntos que a gente vai falar aqui no nosso bate-papo, mas queria também trazer para vocês até o título da nossa live, qual o propósito aí, a gente pensar junto aí, qual o propósito do Fluminense, né? Se é vender jogador, ganhar título, como é que vai ser aqui, pelo menos os últimos 6, 7 anos aí foi assim, né? Vender jogador, né? Não é ganhar título e conquistar novos torcedores. Mas é um assunto que a gente já vai falar aqui no canal. Mas peço antes para vocês se inscreverem aqui no canal Resenha de Primeira, dar aquela moral para a gente está sempre trazendo um conteúdo diferente, né, para vocês, informação aí em primeiro lugar. Então a gente traz agora, a gente começa aqui falando, né, do factual, né, que é o Fulham, na Inglaterra, da primeira divisão da Premier League, formalizou a proposta aí de 111 milhões aí pelo volante André, mas o Fluminense comunicou que não irá vendê-lo. Inclusive o Mário Bittencourt já havia se pronunciado, né, numa coletiva junto da garotada aí da Flucamp, né, que por sinal, ó, parabéns garotada, mandaram muito bem, perguntas diretas, sem filtro, né, que muitas vezes aí jornalistas aí que estão acostumados a trabalhar tem um certo critério, filtro, a criançada não, foi a fundo, né, o Fulham, então voltando, o Fulham da Inglaterra está interessado aí em contratar, né, o André, e após aí o Danilo, do Palmeiras deixar o Verdão aí ir para o Nottingham Forest, o João Gomes também sair do Flamengo e ir para o Wolverhampton, os ingleses aí fizeram uma proposta aí de 110 milhões de reais, 20 milhões de euros aí pelo André, né? Mas vai ter que aí tentar convencer pelo menos aí o presidente do Fluminense, todo o staff do Fluminense, né, para aceitar essa proposta. A proposta foi entregue aí aos agentes do André. A gente tentou falar aqui com o empresário do jogador, o Carlos Leite, não conseguimos até agora resposta. Teria sido entregue na sexta-feira, de acordo aí com o jornalista Fabrício Romano, né, a gente até compartilha aqui com vocês o que ele colocou. Fabrício Romano, jornalista italiano, falando aí da proposta do Fulham. E, inclusive, pessoal, o Jorge Nicola, grande jornalista também, já havia informado, inclusive, da recusa do Fluminense, pelo menos há 3 dias atrás, tá? Então, a primeira informação aí não foi nem do Fabrício, foi do Jorge Nicola, que informou que o Fluminense teria recusado, sim, a proposta do Fulham da Inglaterra. Né? O Fabrício Romano, que também é um outro jornalista muito conceituado, sempre aí com furos de notícias, não só do Brasil, mas de todo o mundo, né, noticiando agora também, depois do Jorge Nicola, da proposta do Fulham e também da recusa do Fluminense. A informação aí do Fabrício Romano é que a proposta aí dos ingleses é de empréstimo com obrigação de compra e apenas para o meio do ano, aí a realização dessa compra, porque o Fulham não pode contratar jogadores aí devido ao fair play financeiro, ou seja, o Fulham quer o jogador por empréstimo, efetuando a compra, pagamento, na verdade, só no final do ano, pelo atleta aí por 110 milhões de euros, de reais, na verdade. Né? E o Fluminense aí segue recusando, né? Inclusive o Mário, como eu já falei anteriormente, o Mário disse o seguinte: o Fluminense tem acordo com o André até 2023 e ele fica todo ano no Fluminense para jogar Libertadores, e no final de 2023 ele falou que vai avaliar se chegarem propostas, como já chegou, né, para ver se ele sai ou não, vai conversar com o jogador e com o staff do jogador só após aí o fim de 2023.
notícia também, né, que foi falada pelo jornal O Extra. A gente coloca aqui também o crédito do jornal Extra, que também noticiou hoje, né, que o Fulham formalizou, né, a proposta aí, 111 milhões pelo André. Notícia também aí no jornal Extra. Lembrando também, pessoal, que o André tem multa rescisória atualmente aí fixada em 40 milhões de euros. Tá? Dificilmente o clube vende o atleta pela essa multa rescisória de 40 milhões. E o André tem contrato aí com o Fluminense até dezembro de 2026, sendo que o Fluminense tem 100% dos direitos aí econômicos ligados, o atleta tem 100% dos direitos econômicos ligados ao clube, que teriam, ou seja, teria um lucro total aí na sua venda para o exterior. Eu queria dar minha opinião aqui agora, até pelo título, né, em relação a essa possível saída do André. Não agora, como o Fluminense recusou, mas, de repente, no final do ano, mais de 20 milhões de reais, de euros, na verdade, por um volante. É um valor muito acima do mercado. Né? A gente pode citar, recentemente, a venda aí do João Gomes, do Flamengo, por 18,7 milhões, Danilo por cerca de 19 milhões, o próprio Andrei por 12,5 milhões. No meu modo de ver, o André é um jogador bem superior a todos esses jogadores que foram vendidos na mesma posição, né? Mas eu faço essa pergunta para vocês, pessoal. Qual o propósito do Fluminense? Por que eu pergunto isso? O Fluminense vendeu recentemente uma outra joia, um grande destaque foi o Luiz Henrique, por apenas 8 milhões de euros. Tá? Isso não é só uma crítica à gestão atual, não, pessoal. Pelo menos aí nas últimas 3 gestões, o Fluminense, pós-Unimed, tem vivido, né, de vender atletas. Ah, mas, pô, a gente está tentando aqui reestruturar o Fluminense, que nem o Bandeira de Melo fez no Flamengo, tudo, pelo menos por uns anos, para depois voltar aí a brigar por título. Mas não. O Fluminense aí deixa de brigar por título. Tudo bem, ganhou um Carioca aí depois de quase mais de 10 anos aí. O Fluminense ganhou um Carioca. Para a torcida tricolor é muito pouco. O Fluminense volta e meia vai para uma semifinal, quartas de final, Copa do Brasil. Tem chegado ali sempre ali na Libertadores. Né? Mas, assim, o Fluminense não consegue manter essa base de jogadores que são revelados em Xerém, para pelo menos jogar por pelo menos um tempinho pelo time profissional, ou melhor, ganhar títulos, que é o que a torcida do Fluminense quer. Né? Nenhum torcedor do Fluminense quer torcer para um clube que não ganha título. Né? Ninguém quer ser o Fluminense. Ninguém é Fluminense por o Fluminense vender seus jogadores. Ninguém é Fluminense por o Fluminense se classificar sempre para a Libertadores. Ninguém é Fluminense por o Fluminense estar sempre ali brigando ali com o Flamengo, ganhando Fla-Flus, ganhando clássicos, mas não ganha título, entendeu? A gente tem visto aí o rival ganhar vários títulos, a torcida do rival só crescendo em busca por causa dos títulos. Quanto mais título o Flamengo ganha, mais a torcida deles cresce e a torcida do Fluminense vai diminuindo. Não tem uma nova geração de torcedores do Fluminense, por o Fluminense estar se classificando para a Libertadores, por o Fluminense estar vendendo muitos atletas, por o Fluminense chegar numa semifinal de Copa do Brasil. Ninguém é Fluminense por isso, pessoal. Você que está assistindo esse vídeo é tricolor, por o seu pai, o seu avô, te levaram ao Maracanã, ver o Fluminense ganhar tantos e tantos títulos. Isso sim faz o torcedor fluminense ser tricolor. Ídolos também. O Fluminense não consegue manter esses jogadores, né, no elenco. O próprio Luiz Henrique, que a criançada tanto gostava. Né? Então, o Luiz Henrique não chegou a ganhar nenhum título pelo Fluminense. O André ia saindo no final do ano. Se não fizer um 2023 brilhante, é outro jogador que pode sair aí sem ter ganho, ter performado, ter trazido um retorno esportivo para o clube. Nos últimos anos, aí, o Fluminense os jogadores só têm trazido retorno financeiro. O esportivo não vem mais. Né? Então, assim, é muito atleta saindo do Fluminense. A gente lembra do Kaique também, não trouxe o retorno esportivo dentro de campo, já saiu muito rápido. O próprio Metinho, né? João Pedro, Marcos Paulo, tantos outros aí. Né? O Richarlison não veio de Xerém. Né? Richarlison, como a gente sabe, veio do América. Então, mas eu jogo uma pergunta para vocês aí na tela. Qual o propósito do Fluminense? É o quê? É vender jogador? Né? É ganhar título? E essa torcida, como é que fica? O clube conversa com a torcida? O clube
faz esse tipo de pergunta, né? O torcedor, você está feliz de o Fluminense estar sempre, quando tem uma base de xerém, uma revelação, ser vendida tão rápido, o jogador pouco jogar pelo Fluminense e não ter chance de ganhar um título, né? A torcida do rival só aumenta. O Flamengo, na verdade, eu estou colocando o Flamengo aqui no Rio de Janeiro, mas vamos colocar então um outro exemplo que é o Atlético Paranaense. Tá? O Atlético Paranaense vende sim seus atletas, mas vende depois do atleta ficar pelo menos um período no time profissional e principalmente ficar e ganhar títulos, como o Atlético Paranaense vem ganhando. Né? Então, assim, estou dando um outro exemplo sem ser o Flamengo, que só vende depois, sim, do atleta, o atleta trazer um retorno esportivo. Né? O Fluminense não, é só retorno financeiro. Isso já vem de gestões anteriores e fica ficando por mais e mais e mais e mais tempo, e a torcida do Fluminense fica aí sedenta por títulos, né? Falei do Kaique, falei do Luiz Henrique, falei do João Pedro, Marcos Paulo, né? E agora o André aí, possivelmente, por esses valores aí, 20 milhões de euros aí, é muito difícil o André, né, ficar no Fluminense em 2024, né? O André aí, que é uma grande promessa do Fluminense, é quase uma realidade, a gente tem que esperar um pouco mais. O atleta deve ser convocado aí em 2023 para a seleção brasileira, né? Eu esperaria, sei que é difícil segurar o André, né, indo até o final para 2024. Eu tentaria, sim, no final do ano, o atleta fazendo uma bela performance para o Fluminense, principalmente ganhando títulos. Tentaria aí que o Furlan, que chegou aí com os 20 milhões, tentasse aumentar um pouquinho essa oferta. A gente sabe que é difícil, né? Tentaria pelo menos aí por uns 25 milhões, aí já ficaria aí bom número para o Fluminense, com o atleta, lembra, com o atleta performando dentro de campo, tá, pessoal? Porque não adianta vender por 25 milhões e o atleta não ter ido tão bem assim no Fluminense, com o clube, né? Então é com dor no coração que a gente fala isso, né? Se chegar com 25 milhões e o Fluminense, o atleta, na verdade, tiver performado tão bem dentro de campo, aí tem que vender, pessoal. Não tem jeito mesmo de segurar o atleta, né? Ainda corre o risco aí em 2023 o atleta se machucar, ou até 2024, né? Ou não ter um grande rendimento como no ano anterior, né? Então o valor é alto, 20 milhões de euros para um volante no mercado atual. Como eu já falei aqui do Andrei Santos, foi vendido por valor menor, o próprio João Gomes e também o Danilo. A gente lembra lá atrás, em 2018, o Arthur foi vendido pelo Grêmio, pelo Barcelona, por 30 milhões de euros, mas o mercado estava super inflacionado em 2018, que não é o caso de agora. Né? Então, é esperar, né? Ver como vai ser 2023 com o André em campo, com o Fluminense em relação, brigando por títulos e com, né, o Furlan, uma vez aí que não pode exercer a compra agora por causa do fair play financeiro, só vai poder exercer no final do ano. Vamos chamar o Furlan mais tarde para conversar no final de 2023 para ver como é que vai ser. Tá? É risco. É sim, sempre risco. Futebol é um risco, né? Mas não tem como sair disso. Então, Fluminense tem que esperar. Sim, eu esperaria acabar 2023, ver como é que o atleta se comportou, ver como é que foi o ano do Fluminense, aí voltar essas conversas. Corre risco, conforme eu já falei, deles não oferecerem o meu valor. Corre risco também de oferecer um valor maior. Mas antes, pessoal, é aquilo. Qual o propósito do clube? Pare para pensar. É o quê? É ganhar título? Então deixa a molecada já ficar mais mais tempo no clube, para terem mais chances, né, até de serem ídolos. Ídolos trazem retorno, engajamento para o clube, mais torcedores, mais jovens que se inspiram nesses jogadores vão ser tricolores. Essa venda precoce de atletas do Fluminense tão cedo só joga para os rivais os torcedores. Né? Título traz torcida, é título, são ídolos. Então, espera um pouco mais, né, para fazer, quem sabe, aí, a venda desse atleta. É isso, pessoal. Não se esqueça, então, de se inscrever no canal Resenha de Primeira, dá aquela moral pra gente, né? E responda no chat aqui também qual o propósito do Fluminense. Tá certo? Grande abraço.